E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e hoje a gente vai fazer a resolução de mais uma questão do vestibular da URGS de 2011 que fala sobre quantidades de calor. A questão diz o seguinte: uma mesma quantidade de calor que é fornecida a massas iguais de dois líquidos diferentes, 1 e 2. Durante o aquecimento, os líquidos não alteram seu estado físico e seus calores específicos permanecem constantes, sendo tais que C1 é igual a 5C2. Na situação acima, os líquidos 1 e 2 sofrem respectivamente variações de temperaturas ΔT1 e ΔT2, tais que ΔT1 é igual a... A gente quer achar uma relação, né, entre as variações de temperaturas. Primeira coisa, a questão ela me diz que os corpos recebem quantidades de calor igual. Então a quantidade de calor que o 1 recebe é igual à quantidade de calor que o 2 recebe, sendo ambas as quantidades de calor, né, uma quantidade de calor sensível. Por quê? Porque o exercício fala que os corpos não mudam de estado físico, apenas a gente está relacionando variações de temperatura. Então é a quantidade de calor sensível neste caso. Outra coisa importante também é... Bom, a gente vai abrir, né, essas fórmulas. A quantidade de calor, então, do corpo Q1 é a massa dele vezes o calor específico dele vezes a variação de temperatura. Do corpo 2 vai ser a massa dele vezes o calor específico dele vezes a variação de temperatura. Variação de temperatura 1, variação de temperatura 2. Bom, o exercício me diz que as massas são iguais, né? Então, se as massas são iguais, numa igualdade elas se anulam. É o mesmo valor dos dois lados, acaba se anulando. C1 e C2, eles têm a seguinte relação. C1 é igual a 5 vezes C2. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se C2 tiver um valor C, vamos deixar, né, bem aleatório, então C1 tem que ser 5 vezes maior, tem que ser 5C. Essa é a relação. Sabendo isso, eu tenho a proporção agora, eu posso botar aqui dentro, no lugar de C1 e C2, os valores, né, a relação, né, numérica que eles têm. Então C1 tem que ser 5C, deixa eu botar o azul aqui, 5C vezes a variação de temperatura, e C2 tem que ser C, vezes a variação de temperatura dele. C é um número, né? Um número qualquer que aparece dos dois lados, então ele vai acabar se cortando, né? Então eu vou ficar com 5 vezes ΔT1 igual a ΔT2. Como eu quero descobrir ΔT1 em relação a ΔT2, o que eu faço? Passo aquele 5 que está multiplicando para o outro lado, dividindo. Então vai ficar ΔT1 igual a ΔT2 sobre 5. E esta é a nossa resposta. Olhando as alternativas, isso nos leva à alternativa A, para esta questãozinha aí. Bom, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções. E era isso. Bons estudos para vocês e tchau, tchau!